Vamos conhecer agora um pouco da trajetória desse estudante de informática da Universidade Federal do Piauí, o Carlos Eduardo, que desde cedo se destacou neste ramo de tecnologia. E ele vai estar comigo aqui agora, o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, tudo bem, meu amigo? Prazerzaço estar contigo aqui no Cidade Viva, para trocar uma ideia. Fiquei muito curioso aí de toda a sua história. E eu gostaria de antes falar desse seu talento da tecnologia em curto tempo, né? Porque eu já tô velho, já tô caindo os cabelos, desde que começou. Eu fiz o Basic 1, Basic 2, COBOL e nada entrou nos meus miolos. E você, que veio de um local onde não tem muita estrutura, já entrou um pouco tarde, não é isso? Nesse ramo, foi descoberto por um professor e já está bombando aí, recebendo várias medalhas, sendo reconhecido no Brasil todo. Mas primeiro, Carlos, se apresenta pra gente aqui. Eu sei de você porque eu já li aí o script, lógico, mas eu queria saber de você mesmo. Conta um pouquinho da tua história. Você é da onde? Então, bom dia, pessoal. Eu sou de São Raimundo Nonato, é uma cidade do sul do Piauí. E, na verdade, eu sou do interior de São Raimundo Nonato, numa comunidade chamada Lagoa do Cipó. Tenho 21 anos, completei semana passada, inclusive. Ó, aí, novinho, rapaz. Lagoa do Cipó fica pouco tempo, né? Assim, lá de São Raimundo Nonato. E lá é conhecido como quilombola? Como é que é isso lá? Como é que é essa história? Conta um pouquinho lá do teu lugar. Lá é uma região quilombola, a minha comunidade fica no Quilombo Lagoas, e atualmente eu estou morando com minha tia lá e meus avós, foi sempre quando eu morei lá. E eu estudei meu fundamental inteiro lá, na minha comunidade, lá nas comunidades vizinhas, e vim fazer o ensino médio em São Raimundo Nonato, foi quando eu conheci programação. Eu entrei no Instituto Federal do Piauí aqui. Quais as dificuldades que você enfrentava antes da gente entrar nesse meio aí da informática, do assunto principal da história? Quais as dificuldades que você enfrentava numa cidade de interior, não é isso? Uma cidade onde não tem uma internet possante, não tem a possibilidade de ter um aparelho de celular possante, um notebook, enfim. Quais as dificuldades? Conta aí da tua realidade naquela região. Então, atualmente está um pouco melhor do que na minha infância, mas na minha infância era um pouco bem difícil porque eu não tinha energia elétrica lá em casa. Então, a gente veio ter energia elétrica, eu já era adolescente, eu acho, eu não lembro exatamente o ano, acho que 2010, 2011, por aí. Então, tipo, eu passei minha infância toda ali sem energia elétrica e só mesmo brincando com meus amigos e estudando. Então, até mesmo para vir para a cidade de São Raimundo Nonato era bem difícil, era uma coisa assim bem rara de eu vir na cidade, ver tipo a cidade, né? E viajar para a capital, essas coisas era muito difícil. Então, eu passei minha infância toda lá. Como eu não tinha energia elétrica, televisão a gente não tinha internet lá. Era só estudando nas escolas do município com os livros que a gente tinha e com a família mesmo lá. Então, é basicamente uma quarentena, só que sem internet, né? Agora me fala uma história, né? É a quarentena sem pandemia, né? Vivia isolado. Exato. Agora, Carlão, me fala um pouquinho aí desse começo, né? Dessa mudança de vida. Como você foi descoberto aí? Como você teve esse tino para a internet, já que você não tinha nenhum subsídio para estudar e tudo mais, não é isso? Como você enfrentou pela primeira vez a tecnologia de um computador? Então, no final do meu ensino fundamental, eu decidi que eu queria estudar no IFP, então eu fiz o processo seletivo para o Instituto e fui aceito já na segunda chamada, então não fui aceito de primeira. Quando eu cheguei no Instituto, as aulas já tinham começado. Eu tinha um pouco de curiosidade de como que era as coisas de informática e tudo mais. Desde criança eu era bem curioso. Eu lembro que uma vez eu quebrei um radinho para ver quem que eram as pessoas que estavam lá dentro. O famoso então, professor Pardal. Já era um pouco curioso sobre as coisas. Mas quando eu entrei no Instituto, eu entrei para fazer técnico em informática. Então, quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto programação na vida, eu nem sabia praticamente o que era. Eu entrei no curso principalmente no início por causa do ensino médio, que era muito bom. E fui fazer o técnico porque era a opção que eu tinha para fazer o técnico em informática. Mesmo fosse curioso, eu não tinha muito conhecimento. Então, quando eu comecei a fazer o técnico lá, inicialmente eu tive muita dificuldade, né? Já que eu nunca tinha visto aquilo, como a maioria dos alunos que entravam lá. E no início eu fiquei mesmo só fazendo as disciplinas, como a maioria da galera. E já foi no meio para o final do ano, do primeiro ano no ensino médio, que eu comecei a gostar de programação, que fui apresentado ao mundo, assim, de programação, de desafios e tudo mais. Teve umas trocas de professores lá no meu instituto e entrou uns professores novos.
E um dos professores que entrou, a gente começou a conversar. Ele viu que eu gostava de programação, que eu era bem curioso para as coisas. E ele me apresentou ao mundo melhor de programação. Começou a me passar alguns livros, alguns cursos para estudar. No início eu tinha muita vontade, eu quero ser hacker, não sei o que lá. E fiquei um pouco nisso. Ele começou a me passar alguns livros, algumas coisas sobre segurança, sobre essas coisas. E ao mesmo tempo ele me apresentou a Olimpíada Brasileira de Informática, a OBI. E foi quando eu comecei a participar já no ano seguinte, em 2015. Eu entrei no Instituto em 2014. Em 2015 eu comecei a participar da Olimpíada. A gente fez um treinamento ali, rapidinho para a Olimpíada. Eu tive um desempenho não tão legal na primeira vez, mas ali a gente viu que eu realmente gostava de fazer aquilo, que eu gostava de programar, que eu gostava de resolver aqueles desafios, que me deixava alegre quando eu conseguia resolver, e bem frustrado quando não, né? Mas foi aí que eu comecei a gostar do mundo de programação em si, de resolver problemas. E a gente decidiu que a gente ia tentar melhorar isso. E o meu professor me ajudou muito nessa trajetória, porque até então, no meu instituto, a gente nunca tinha participado de Olimpíada, e nada quando do veio tipo. as medalhas? Quando vieram as medalhas? Quando vieram as medalhas? Então, já foi no ano seguinte, foi quando eu comecei as premiações, em 2016, 2015 eu fiquei em centésimo. A gente passou um ano inteiro aí estudando, graças à ajuda que eu tive também do meu professor Dan. E aí a gente decidiu que ia passar esse ano todo estudando aí pra gente melhorar o resultado. Então, comecei a estudar todo dia junto com ele. A gente estudava, discutia um assunto e resolvia muitos problemas. Então, quando foi em 2016, foi minha segunda participação na competição, eu fiquei em 24º do Brasil. Nossa, mudou a colocação de centésimo para 20º, já foi bem bacana. Foi um pulo bem legal. Isso, já chegou agora em qual? Já chegou em qual agora? Foi honra ao mérito. Eu consegui ficar em sexto, foi minha melhor colocação em sexto do Brasil. E foi em 2017, onde eu ganhei medalha de prata. Foi minha última participação no ensino médio também. Então, eu não consegui participar mais do meu ensino médio. 2017. 2016, como eu já tinha passado o ano estudando sobre informática e tudo mais, eu acabei estudando um pouco de matemática também, consegui uma medalha, já que muitos conteúdos eram um pouco parecidos. Na Olimpíada de Matemática também, eu ganhei minha medalha de bronze, minha primeira medalha na competição, na OBMEP. E em 2017 foi minha melhor colocação, como eu já falei, eu fiquei em sexto do Brasil, ganhei medalha de prata. Essa medalha de prata me ajudou muito, porque em 2019 eu consegui passar para a ciência da computação na Unicamp, graças a essa medalha. Então, eu não precisei fazer vestibular, não precisei fazer ENEM, eu tive acesso direto ao curso de ciência da computação na Unicamp, graças a essa medalha. Mas aí, por alguns problemas financeiros, que a gente sabe, eu não consegui ir para o curso de ciência da computação na Unicamp. E fiquei fazendo ciência da computação na UFP, que também é muito bom. Bem, agora como é que vai ser o teu futuro aí? Você se prepara para quando? Se formar? Já tem vaga garantida de emprego? Porque o intuito dessa entrevista também é até para alertar as pessoas. Geralmente quem mora no interior, os pais vivem na maior preocupação para colocar o filho para estudar na capital, não é isso? Às vezes tem a desculpa, não, porque não tem energia, não tem como eu estudar, não, o colégio é longe. Então, às vezes as pessoas não vê além do além e fica naquela enclausurado, né? Naquela redoma de vidro, esperando que caia do céu. Você não, você vem do local interiorano, no interior de São Raimundo Nonato, sem energia, sem internet, sem nada, e foi galgando, e hoje está aí esse exemplo. Então você é um exemplo, minha gente, para muitas pessoas, principalmente jovens, procurar sua oportunidade, correr atrás do seu futuro, né? Porque o futuro, já que às vezes as pessoas não têm condição financeira, não sou pobre, meus pais são pobres, não sei o quê, mas você tem a riqueza da sua mente, do seu querer, da sua vontade. Só basta então ter foco e disciplina e ir adiante aí na meta que você quer seguir. Futuro para você, o que é que você imagina, hein? Então, agora que eu estou no curso superior, estou um pouco próximo de me formar. Graças a essas competições, a todo o incentivo que eu recebi até então, eu consegui um estágio em uma empresa de tecnologia bem grande, uma das maiores do mercado. Consegui um estágio no final do ano passado e eu estou estagiando lá desde então. Está sendo um estágio maravilhoso, então é uma coisa que eu nem imaginava que eu poderia conseguir quando eu comecei. Foi trabalhar numa empresa desse tamanho.
E atualmente eu sou estagiário lá, vou continuar como estagiário aí por mais um tempo até eu me formar. Como eu não me formei ainda, eu ainda não posso trabalhar como full-time e tudo mais, mas já tenho esse estágio aí até Bacana demais. o final do ano. Assim que eu terminar o meu curso, tentar virar full-time e conseguir e continuar nesse mundo aí que eu gostei muito, que foi programação, continuar estudando. É um futuro brilhante, continuar estudando para melhorar. Isso Você está em São muito Raimundo bom. Nonato nesse momento? Isso, estou em São Raimundo Nonato agora. Eu gostaria muito que você citasse vários nomes, né, de pessoas da de São Raimundo Nonato, seus parentes, vó, mãe, tios, enfim, pessoas que te deram força, pessoas que estão orgulhosos de ti por tá atingindo aí uma meta tão almejada por muitas pessoas. Então, a primeira pessoa que eu queria agradecer é meu professor, o professor Dan Luciano. Foi uma pessoa que me ajudou muito para chegar onde eu tô, porque, como você falou, a gente precisa ter foco, disciplina e tudo mais para conseguir estudar, mas a gente sabe que, vez ou outra, principalmente adolescente, a gente se desmotiva muito. Chega um momento da sua vida que você está estudando e chega aquele amigo te chamando para farra e você fica ali tendo que decidir entre estudar e ir para farra. E daí você preferir estudar é meio complicado, então... você ter alguém que acredite em você, que te incentivou, que te ajudou muito, principalmente quando você não tinha essa visão que você podia conseguir coisas que eu estou conseguindo hoje em dia. Eu não tinha essa visão quando eu comecei, não imaginava que eu podia conseguir isso tudo, então ter alguém que acreditasse em si ali, continuasse se motivando, eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente está um pouco desmotivado. Então o professor Dan, ele me ajudou muito nisso e me ajuda até hoje. De vez em quando eu estou desanimado lá, ele fica lá puxando a orelha para continuar e tudo mais. Então eu queria agradecer muito ele, agradecer muito Carlos. minha mãe, minhas duas mães que eu tenho. O nome dela, diga o nome. Elisângela e Gerli. Meu pai, minha família toda, a avó Marinha, o pai Carlos, meus irmãos, todo mundo. E meus 3 sobrinhos lindos, maravilhosos. O Bernardo, o Theo José e o José Carlos. Então... agradecer a todo mundo, mandar um beijão. Olha, foi muito bom conversar contigo, tá bom? Queria ter mais tempo aí, porque como eu já falei há pouco atrás, você é um exemplo aí para muitas pessoas, muitos jovens, principalmente pessoas que moram no interior, que acham que nunca vão ter chance, né? Que as pessoas descubram o talento, você descobriu aí na informática, mas tem outras carreiras, outros meios da pessoa, então, ver, se achar nesse mundo e se dar bem aí no campo financeiro e tudo mais, tá bom? Grande abraço, é um bom partido de São Raimundo Nonato. Com certeza as mães aí dessa cidade estão tudo querendo que as filhas casem contigo, né? Eu não sei da faça minha. Olha aí. Valeu, muito obrigado. Valeu, um abraço para todo mundo, tá bom? Um grande abraço mesmo. Até mais, obrigado. Valeu, grande abraço.